Breves respostas para grandes questões. Um livro que recolhe e transcreve todas as respostas e principalmente algumas dúvidas de uma das maiores mentes que já pisaram neste planeta. Um grande cientista que, mesmo com uma doença terminal, nunca deixou de acreditar na ciência e também a questioná-la a todo momento. E é claro que eu não poderia estar falando de outra pessoa, a não ser Stephen Hawking. Eu comprei esse livro uns dias atrás e achei o conteúdo magnífico, digno não só de fazer parte da minha vida, mas também estar presente no meu canal, o que não deve valer muita coisa. Então, nesse vídeo, eu tentei resumir de uma forma simples e dinâmica o primeiro capítulo do livro, que é importante ressaltar, não necessariamente expressa totalmente a minha opinião. Apesar de eu achar o livro muito coeso, algumas partes eu não concordo tanto, e isso é uma questão pessoal minha, mas já deixo claro que isso de maneira alguma irá interferir nesse vídeo. Bom, dito isso, sinta-se em casa, pega um lanche e seja bem-vindo ao Diário de um Gordo. Antes de começar a responder as grandes questões, ou pelo menos tentar, o livro chama a nossa atenção de maneira convidativa a refletir o porquê de fazer grandes questões. Ele nos indaga a pensar, por que eu estou querendo respostas de tantas perguntas? Apesar de ser uma indagação muito intimidadora à primeira vista, daquelas que, se sua professora perguntasse a mesma coisa para você no mínimo pensaria 3 minutos antes de dizer qualquer coisa, o livro nos proporciona, assim como os capítulos adiante, a dádiva da resposta. Segundo o livro, uma das maiores dádivas do ser humano é o poder de questionar. Nós humanos, desde que começamos a criar tecnologias que mascaravam nossas fraquezas, como lanças de pedra e gifs de gatinho, nós nos fazemos perguntas a todo momento. De onde viemos? Como o universo começou? Para onde vamos? Existe vida fora da Terra? E a que eu mais gosto particularmente, por que cachorrinhos em si são tão fofos? Bom, tirando a última questão, a ciência ainda não tem nenhuma resposta concreta e 100% verdadeira, e ao longo dos anos, essas questões foram preenchidas com lendas, mitologias e religião, algumas, claro, perdidas no tempo, e outras vivas até hoje, como o cristianismo. Stephen Hawking explica que ele é um cientista, e que por toda a sua vida viajou pelo universo dentro de sua própria mente, tudo isso através da física teórica, e é aqui que eu tenho que dar uma pausa para te contextualizar. A física teórica faz parte da vida de inúmeros cientistas hoje em dia, assim como fazia parte da vida de Hawking. Ela basicamente se utiliza de modelos matemáticos e conceitos enraizados da física, como a lei da relatividade geral de Einstein ou até mesmo a entropia do buraco negro, concluída pelo próprio Stephen Hawking. Ela faz uso desses conceitos para deduzir logicamente alguns fenômenos físicos, como eclipses, buracos negros, viagem no tempo e até mesmo a física quântica. Tudo isso pensado e calculado. Bom, agora que você já sabe o que é física teórica, nós podemos continuar. Neste capítulo, Hawking conta brevemente sua história de vida, o que é muito interessante, mas como eu acho que a experiência de ler esse trecho não é capaz de ser resumida em 2 ou 3 parágrafos, eu te convido a comprar o livro e ler por conta própria. Tem um link aí na descrição, caso você queira. Confia em mim, tu vai gostar. Hawking conta que a sua vida neste planeta foi uma tremenda loucura. E foi mesmo, se você parar pra pensar. O cara foi um dos maiores físicos do mundo, mesmo tirando notas baixas na faculdade. Ele encontrou amor, o que, diga-se de passagem, é um pouco complicado. Ele também foi rico, mas também foi pobre. Foi, em suas próprias palavras, fisicamente apto e também deficiente. Ele foi criticado e aplaudido, mas, como o mesmo ressalta, nunca ignorado. Ele diz que o seu maior patrimônio foi poder agregar conhecimento aos humanos sobre o espaço que nos odeia e que comemora o fato de que pequenos macacos evoluídos puderam desvendar as leis, mesmo que ainda poucas, que regem a imensidão do universo. Bom, nessa parte, eu preciso dizer que é uma interpretação minha da conclusão do capítulo e que não necessariamente é a resposta definitiva de Hawking, mas pelo mesmo citar outras perguntas que estarão em nosso cotidiano daqui pra frente, como por exemplo, como conseguir água limpa ou como alimentar a população, eu deduzo que ele queria dizer que querer respostas de perguntas difíceis é o que nos manteve vivos até hoje e o que nos manterá vivos amanhã. E é por isso que sempre devemos perguntar. Como você já deve saber, a ciência, há um tempo, já vem respondendo cada dia mais questões que só eram apenas levadas como mistérios ou obra de um Deus. Hawking explica que Deus foi a primeira resposta que o ser humano encontrou para questões como por que estamos aqui e de onde viemos, que por muito tempo tinham como resposta absoluta os deuses. Cada povo, mesmo não conectados entre si, em algum ponto de sua história se depararam com a criação dos deuses. Os vikings, por exemplo, tinham os deuses nórdicos, como Odin e Thor. A Grécia, por muito tempo, também cultuou Poseidon como deus dos mares e Zeus como deus dos céus. E essas inúmeras religiões evoluíram de tal forma que umas viraram só mitologia, mas outras prevaleceram até hoje, como o hinduísmo e o islamismo, por exemplo. Stephen diz que, mesmo com a ciência de hoje sendo capaz de explicar fenômenos como a chuva, eclipses, raios, o próprio dia e a noite, as pessoas ainda preferem se agarrar à religião, por confiar mais nelas ou não entenderem a ciência. Mas para mim, essas duas não podem se separar. Por exemplo, eu acredito em Deus, mas também acredito na ciência. Negar algum dos dois para mim é negar a própria existência do universo.
Mas claro, isso aplica-se apenas para mim. É importante ressaltar que Hawking não tinha nada contra as religiões, ou Deus se preferir. Ele diz que seu trabalho não é refutar a existência dele, mas sim procurar estruturas lógicas que expliquem o funcionamento do universo. Para você que não sabe, Stephen Hawking tinha esclerose lateral amiotrófica, que basicamente degenerava o seu sistema nervoso, que causava dificuldades para falar e andar, por exemplo. Ele diz que antes as pessoas como ele eram vistas como pessoas penalizadas pelo divino, um verdadeiro purgatório na Terra, passado por aqueles que pecaram ou eram filhos do pecado. E é por isso que ele preferia pesquisar e compreender outros motivos que faziam a natureza funcionar, basicamente explicá-la de uma maneira que Deus não estivesse na equação. Stephen estudava as leis que regiam o universo e que regem até hoje. Essas leis dizem como tudo funciona. Por exemplo, imagina um jogo de xadrez. Existem regras que ditam os movimentos das peças e como elas devem funcionar. Isso faz o xadrez ser um jogo jogável, com uma lógica a ser descoberta e não apenas peças embaralhadas em desordem. E para ele, essas leis precisavam ser absolutas, e que a existência dessas leis é o que nos diria se realmente precisaríamos de um Deus para tudo funcionar. Como você já deve imaginar, se as leis eram absolutas, elas não poderiam ser mudadas e nem quebradas, o que, para Hawking, descartaria a existência de um Deus, pois se as leis da natureza são fixas, qual a necessidade de um Deus para regê-las? E você até pode pensar que Deus é as próprias leis, mas isso é bem mais uma definição do que é Deus do que uma prova de sua existência. E também, o ser imaginado hoje como Deus se aproxima bem mais do Deus cristão, semelhante a um homem, um ser que é capaz de se relacionar. Então, essa afirmação ainda comprovaria a ausência do Deus mais cultuado hoje em dia. Mesmo com todos esses argumentos, a religião ainda pega um dos pontos mais complexos de entendimento e suposições da raça humana: a origem do universo. É bem mais fácil imaginar um Deus criador de todas as coisas do que pensar em como tudo isso surgiu de forma lógica e racional, certo? Porém, ainda assim, a ciência tenta desvendar esse grande mistério. Por exemplo, para Hawking, o universo foi criado do nada, graças às próprias leis que o cercam, e para ter sido criado, necessitou de apenas 3 ingredientes. O primeiro é a matéria, ou seja, coisas que tenham massa. Depois vem a energia, e é ela que torna o espaço um lugar dinâmico e com mudanças. Por último, mas não menos importante, o espaço. Muito espaço. Porém, de onde surgiu esses ingredientes que era a questão? Mas, como a mente humana é incrível, um cara bem conhecido e famoso nos deu a resposta, outra mente brilhante que morreu quando Steven tinha apenas 13 anos, nada mais nada menos do que Albert Einstein. Einstein descobriu que 2 ingredientes da nossa receita, massa e energia, eram basicamente a mesma coisa, 2 lados de uma mesma moeda. Ele escreveu esse conceito em uma fórmula matemática que você já deve ter visto no anime Dr. Stone na roupa do Senko. Essa equação diz que a massa pode ser energia e que a energia pode ser massa. E graças a isso, agora podemos dizer que o universo precisa apenas de energia e espaço para existir. Porém, ainda fica a dúvida: de onde veio esses ingredientes? Basicamente, hoje em dia, aceitamos a teoria do Big Bang, uma grande explosão que originou tudo. E é claro que essa teoria é bem mais rica em detalhes, então não aceite apenas as minhas palavras. Pesquise ela caso você queira se aprofundar um pouco mais. Tudo bem, o universo foi criado pelo Big Bang, mas se você prestou atenção, ainda temos uma dúvida: como o Big Bang, uma explosão, pode ter gerado um universo tão vasto e tão magnífico como ele é hoje? Bom, Hawking explica esse fenômeno baseado no conceito de energia negativa. Imagine o Roberto, um teclado mecânico. Ele quer construir uma colina em um terreno plano. Nesse caso, a colina é o universo. Para fazer isso, ele retira a terra do chão para usar de material. Porém, note que ele não só ergueu uma colina, como também fez um buraco, ou seja, uma versão negativa da colina. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o surgimento de galáxias, estrelas e planetas? Bom, imagine que a energia positiva é como a colina que o Roberto construiu. Nós podemos vê-la e tocá-la. Por outro lado, o buraco, também feito pelo teclado mecânico, é a energia negativa, que se espalha por todo o espaço. Trazendo esse exemplo para o universo, quando o Big Bang estourou, ele produziu não só uma enorme quantidade de energia positiva, que basicamente são as estrelas e as galáxias, mas também de energia negativa. E se formos reparar, a soma dessas energias, assim como na matemática, é zero. Levando isso em consideração, Hawking afirma que se a soma do universo é nada, não necessita que alguém o crie. Em suas próprias palavras, o universo é o eterno almoço grátis. Mas é claro, todos nós sabemos que criar algo do nada não é possível. Você não pode estalar os dedos e esperar que uma cadeira gamer vai aparecer. Isso faz parte das leis da natureza. Porém, mais uma vez, Stephen nos dá a resposta para essa questão. Imagine que eu vá aproximando a imagem dessa cadeira, e em algum momento veremos apenas seus átomos, e um pouco mais adiante estaremos vendo a cadeira em um nível subatômico. E é aí que as partículas, como o próton, se comportam de uma maneira totalmente diferente das que conhecemos. Elas se adequam à mecânica quântica. E considerando a teoria do Big Bang, onde o universo já foi de um tamanho de um próton, podemos sim considerar que o universo foi concebido sem violar as leis da natureza. E isso, bom, é assustador. É de se imaginar que fenômenos e acontecimentos necessitam de um acontecimento prévio, ou seja, algo que antecedeu o mesmo. Por exemplo, a água que desce da montanha veio da chuva. A chuva veio do processo de aquecimento proveniente da energia do Sol. A energia do Sol, bom, veio das fusões de hidrogênio. E o hidrogênio veio do Big Bang.
Ok, mas o que antecedeu o Big Bang? Bom, graças novamente a Albert Einstein e suas descobertas sobre o espaço-tempo, podemos afirmar que o Big Bang não necessitou de um acontecimento prévio. E por quê? Bom, porque o próprio tempo foi criado durante esse evento. Eu sei que é uma ideia espantosa, mas se nós considerarmos que nos buracos negros até mesmo a luz e o tempo são distorcidos, podemos sim imaginar que o tempo não é onipotente e considerar que ele nem sempre existiu e foi criado durante o Big Bang. E isso é um argumento muito forte contra a necessidade de um arquiteto divino. Então, finalmente voltamos à pergunta inicial: Deus existe? Bom, a resposta, segundo Hawking, essa pergunta nem faz sentido, porque antes da criação não existia nem tempo para que Deus existisse. Bom, basicamente esse foi o resumo do primeiro capítulo, e eu não ousaria fazer de todos em um só vídeo, até porque daria mais de uma hora e eu ainda não cheguei nesse patamar. Bom, mais uma vez eu preciso dizer que esse roteiro em si é baseado no livro e que eu tenho pouca participação nas ideias. Honestamente, eu não entendo muito de física, mas eu acho que deu pro gasto. Bom, se você quer mais vídeos sobre esse livro, deixa aí nos comentários, vai me incentivar pra caramba. E se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo, vai me ajudar também. Bom, eu acho que é isso. Até a minha próxima ideia e